Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai sempre encontrar assuntos sobre ciências humanas, linguagens e coisas da vida. Hoje são coisas da vida pelo viés sociológico. Fique comigo, você vai gostar. O tema de hoje é sobre relacionamentos, sobre o que os homens esperam das mulheres para ter um relacionamento, para se casarem com elas. O assunto de hoje é muito interessante, então fique comigo e vamos juntos nessa jornada para entendermos um pouco dessa problemática toda pelo viés sociológico. Já pensou na forma opressora como as mulheres eram e continuam sendo vistas e educadas ao longo da história? A vida da mulher nunca foi fácil. A sociedade sempre se posicionou em formato de cobranças, cobrança de comportamento, de atitudes, de respostas padronizadas. Desde criança, há uma necessidade de moldá-las para determinado fim. Esses preceitos reguladores de comportamento perseguem as mulheres desde que mundo é mundo. Em todo o planeta, a mulher recebe atenção especial para que ela seja o que se deseja que ela seja. Não o desejo dela, mas o desejo de um imaginário coletivo para o sexo feminino. A historiadora e doutora em História Política Angélica Ferraris fez uma reflexão muito interessante sobre os primeiros jornais dirigidos ao público feminino na segunda metade do século XIX. Se prepare, porque você já tem uma noção de como é que eram esses jornais. Esses jornais, em geral, tinham muitas crônicas direcionadas às mulheres, mas na verdade ali existia uma vontade do imaginário social de criar um tipo ideal de mulher no Império. Ou seja, o tipo ideal de mulher para que atendesse aquilo que se imaginava que uma mulher deveria ser naquela época. Olha, os tempos mudaram e você pode dizer, graças a Deus que eu não nasci naquela época. Sim, mas você nasceu nessa época. E nessa época existe também um ideal imaginário que se espera para a mulher de hoje. E se for observar, até o nome desses jornais são conservadores, tipo Jornal das Senhoras. E o que falar dos livros e revistas que cobravam coisas absurdas das mulheres, tais como o que Edward Podolsky escreveu em seu livro, do título How to be a Good Wife. Como Ser uma Boa Esposa, publicado em 1943. No livro, o bonito ensina a receita para um casamento dos sonhos. Note que o livro é totalmente voltado para a esposa, para as mulheres. Então não tem ali o que o homem tem que fazer para que o casamento seja feliz. É somente o que a mulher tem que fazer, porque a responsabilidade naquela época era que a mulher carregasse nas costas a obrigação de fazer o marido feliz, custe o que custasse. No livro ele começa com os conselhos. São conselhos maravilhosos, tá? Eu tô sendo irônica. Não incomode seu marido com problemas insignificantes e reclamações quando ele chegar em casa depois de um dia de trabalho. E mais, ele aconselhava que as mulheres fossem boas ouvintes. Deixe que ele conte a você sobre os problemas dele. Os seus problemas domésticos vão parecer bobagem se você comparar os seus problemas com os dele. Ridículo! E tem mais, muito mais conselhos maravilhosos iguais a estes. Esse discurso que eu acabei de citar, ele está no passado e é reconhecidamente tido como retrógrado, humilhante, degradante. Mas e hoje? Como estão as pautas opressoras sobre as mulheres? Essas pautas ganharam novos contornos porque elas mudam de acordo com as mudanças sociais. No outro vídeo eu posso explicar o que é uma mudança social. Quais são as demandas para as mulheres do século XXI? Vamos lá. Ser bonita, eu vou citar apenas as mais evidentes, tá? Mas são tantas as pautas. Ser independente, bonita, inteligente, não pode envelhecer nunca. Por hora, eu vou falar apenas do aspecto de que a mulher deve ser bonita.
Mas antes de continuar, eu preciso explicar que os conceitos de noções de beleza variam de sociedade para sociedade e perpassam pelo viés cultural. E com a globalização, praticamente os padrões de beleza vão se unificando, excluindo os diferentes, rotulando as diferenças como defeitos e favorecendo uns poucos e excluindo a muitos. E é aqui que a indústria da beleza entra e ganha muito dinheiro com a beleza. Aliás, não, com a feiura, né? Vamos pegar esse padrão europeu aí que a galera acha bonito, né? Aquele Jesus branquinho, do nariz fininho, do olho verde, azul. Esse padrão de beleza. Essas mulheres brancas, do nariz fino, cabelo liso, bochecha rosadinha. Esse tipo de beleza, né? Que as pessoas acham bonito. Sinceramente. Por trás de cada mulher linda que vemos por aí, existe mil cuidados, procedimentos estéticos, idas e vindas em salões de beleza, em consultórios de estética, sem contar as idas e vindas em salas cirúrgicas. E beleza não cai do céu, salvo as raríssimas exceções. E tem gente que, meu Deus, já nasce lindo e fica lindo durante muito tempo. Mas a maioria das pessoas precisa de um upgrade, precisa de um retoquezinho no nariz, é um negocinho aqui na sobrancelha, é um preenchimentozinho aqui, é uma elevação de queixo. Beleza se compra. E como compra? E custa caro pra caramba. E precisa de manutenção constante. Você faz uma mudançazinha, logo você tem que fazer novamente. O Botox não dura eternamente. O procedimento estético que você fez, que é temporário, não dura eternamente. E todos esses procedimentos provocam dores que simulam torturas físicas que qualquer época para trás onde se fazia tortura, as pessoas não teriam ideia de fazer algo em outro que simulasse os tratamentos estéticos. É uma tortura muito interessante porque você paga por ela, porque se espera um resultado super favorável após aquela tortura. Então você se submete alegremente a esse tipo de tortura e paga caro, muito caro. Sem falar dos apertos das cintas, dos corsês que modelam o corpo, cremes e mais cremes, produtos dos mais variados. E olha que eu não citei nem a metade do que é feito, do que se pode fazer para entrar no padrão de beleza. E tudo isso, gente, é feito de forma repetitiva, porque o corpo se nega a se dobrar frente aos ditames da moda, aos ditames da indústria da beleza, ao ditame do olhar do outro. Então o nosso corpo se nega. O pelo vai voltar a crescer. Os cabelos naturais teimam em aparecer dizendo que o liso escovado ou alisado não lhe é natural. As unhas crescem, o envelhecimento teima em continuar o seu curso e ele vai continuar o seu curso. E a luta contra tudo isso continua, dia após dia, dia após dia. Agora vamos para o assunto mesmo que eu quero falar hoje. É sobre o campo dos relacionamentos. Dentro desse aspecto, o que se espera da mulher? Logo, quando digo isso, me lembro dos papéis que geralmente estão atrelados quando o assunto é sobre os seres do sexo feminino. Pobres de nós. Logo, precisamos entender o que são os papéis sociais para darmos seguimento ao nosso entendimento. Segundo a sociologia, papéis são funções e atividades exercidas pelos indivíduos em sociedade, principalmente ao desempenhar suas relações sociais, ao viver em grupo. Você executa um papel para a sociedade, para com você, são papéis distintos. Em se tratando de gênero, ainda temos papéis bem definidos do que o homem deve fazer, do que a mulher deve fazer, coisa que já deveria ter sido abolida há muito tempo. E como as relações amorosas se dão segundo esse discurso social? O discurso social costuma descrever as relações amorosas ou o casamento ideal como sendo aquele no qual o marido e a mulher compartilham tanto da responsabilidade pelo provimento financeiro da família quanto pelos cuidados da casa e a criação dos filhos.
muito forte a ideia de que a casa e os filhos são responsabilidades da mulher, enquanto o provimento financeiro é responsabilidade dos homens. E o que isso causa na mulher da atualidade, que trabalha, que tem independência, que faz de tudo para ficar bonita e luta com todas as forças para não envelhecer? Como que essa cobrança invisível, que é repassada de geração em geração, chega? Como é que essa mudança impacta a vida da mulher na atualidade? Essa cobrança de que a mulher esteja inserida no mercado de trabalho, trabalhe e ganhe dinheiro e seja independente e ainda consiga lidar com os afazeres domésticos e os filhos em tempo integral, tá? É desumana, é impossível. Como que uma mulher trabalha 8 horas por dia e é muito bem sucedida lá fora e dentro de casa ela tem que cuidar dos afazeres domésticos e da criação dos filhos? Não dá. É uma coisa ou outra. Se a cobrança situa-se em que essa mulher seja recatada e do lar e gerencie bem a sua casa, não se pode esperar que essa mulher ganhe dinheiro e banque as suas próprias despesas e esteja com aparência física impecável, sem ter tempo e dinheiro para investir nisso. Não fecha a conta. Como que é isso? Não tem como. Nós sabemos, qualquer ser humano que pensa sabe que os afazeres domésticos não cessam nunca. Então não existe isso de dizer para alguém que é dona de casa ou dono de casa: ah, você não fez nada, né? Não tem nada para você fazer. Como assim? Serviço de casa não acaba nunca. E ainda tem a cobrança encabeçada pela categoria de homens que desejam encontrar uma pérola preciosa que lhe seja submissa e delicada. Logo, quem procura uma rosa delicada assim deve entender que deverá sustentá-la e cuidá-la bem, ou seja, gastar e investir recursos financeiros, pois a dedicação e a devoção total ao marido compete com qualquer outro comportamento que leve-a à independência financeira. Ou seja, quer uma dondoquinha do lar? Tem que pagar. E você vai pagar caro. E aí, como é que fica? Aí nós entramos no dilema dos relacionamentos líquidos, que é o quê? Os homens caíram numa armadilha que o machismo criou e eles são vítimas do próprio machismo. Quando um homem deseja uma mulher e ele quer que ela tenha todas essas prerrogativas, ele está desejando algo quase que impossível. Ou a mulher trabalha ou ela é do lar. Se ela quer se manter toda bonita e toda arrumada, ela precisa trabalhar para isso. Ou então o homem tem que bancar. Mas não, o homem quer encontrar essa mulher pronta e ela tem que ser resolvida, ela tem que ser maravilhosa e não pode descer do salto nunca. Eu digo mais, desconstruir essas coisas que são jogadas em nossos colos, dizendo, mulher tem que ser assim, tem que ser de tal maneira. Quem disse? E outra coisa, se você cria um padrão de mulher que é quase inatingível, onde é que você vai arrumar? É tão complicado e mesmo assim, se você arrumar, certamente ela não vai te querer. Então, com isso, só se multiplica o número de solteiros, de pessoas sozinhas, de pessoas que jamais encontram a famosa outra metade. Mas sabe por quê? Isso é explicado sociologicamente, é explicado culturalmente. É por causa desse tanto de prerrogativas que se coloca para arrumar uma outra pessoa. E nisso, as mulheres pagam um pato. As mulheres pagam o preço maior, porque a cobrança sobre a mulher é gigante. Ainda existe um número gigante de mulheres que gostam de homem com aquela barriguinha, que gosta do homem mais fofinho, mais gordinho, e que se ele não tem aquela vida profissional resolvida, tá tudo bem. Mas a cobrança do outro lado, do homem para com a mulher, tomou proporções gigantescas em que exige-se da mulher uma perfeição, exige-se da mulher uma série de comportamentos que não cabem mais na sociedade atual. Essa reflexão é só para você pensar um pouquinho sobre a vida da mulher. E o que eu pontuei aqui é apenas uma pontinha do iceberg das cobranças, do quanto se espera de uma mulher. O tempo passa, as coisas mudam, mas muita coisa ainda permanece, infelizmente. Então nós ficamos por aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir, comentar. Eu adoro os comentários. Comente aí. Se você estiver assistindo no Facebook, comente. Se você estiver assistindo no YouTube, comente também. E nós nos vemos na próxima semana. Até mais!